Você deve evitar apoiar ideologias marxistas e definitivamente evitar apoiar regimes comunistas ou pode acabar sendo intimada pelo governo dos Estados Unidos. Brincadeira. É exatamente isso que está acontecendo agora com Hazan Piker, que divulgou o excelente livro Como Sobreviver na Cadeia. E agora, só para atualizar, autoridades federais intimaram o streamer político Hazan Piker e outra pessoa da organização revoltante, Code Pink. E, gente, eu estou super feliz com isso. Não porque eu seja uma pessoa horrível, mas sim porque, quando alguém que é péssimo finalmente enfrenta as consequências de suas ações, acho que isso é algo que todos nós deveríamos comemorar. E sim, eu acho que Hazan Piker é péssimo porque ele manda as pessoas irem matar outras pessoas, supostamente. E ele transmite diariamente as ideologias mais revoltantes. E uma das últimas façanhas dele foi apoiar o regime de Cuba, o que não é uma ideia inteligente. Enfim, obrigada por estarem aqui. Bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Clique em inscrever-se, siga, curta, comente e compartilhe este vídeo. O mais importante é juntar-se ao nosso movimento para reagir aos malucos que passaram a ser tratados como normais. E eu definitivamente acho que Hazan Piker está no topo dessa lista. Para quem não sabe quem é Hazan Piker, onde você tem vivido, mas se você tem vivido debaixo de uma pedra, eu vou te contar. Ele é um streamer que tem milhões de seguidores e divulga as ideologias e violências mais insanas que você realmente não acreditaria que são reais. Quero dizer, aqui está um exemplo de um vídeo. Literalmente não importa. Ele pode se preparar com quem ele quiser. Ele pode se preparar com Benny Morris se ele quiser. Não existe. Não existe essa de você apoia o terrorismo? Não, eu não apoio. Eu não apoio o Estado de Israel. E eu não apoio o Estado dos Estados Unidos da América. Não importa. Ele pode treinar com quem quiser. Eu diria garoto, garoto, garoto. Esse homem é terrível. Vamos ouvir esse aqui. Tiroteio no comício do Trump. Cala a boca. Não. A América mereceu o 11 de setembro, cara. Dane-se. Eu tô falando mesmo. A gente realmente provocou isso, cara. Ok, então é esse tipo de cara. Para quem não conhece, vamos ler os detalhes do que está acontecendo. O governo Trump intimou a influenciadora marxista Hazan Piker e Susan Benjamin, cofundadora do Code Pink, após visitarem Cuba para apoiar o regime comunista. Quão estúpido alguém pode ser? O nível de estupidez de Hazan Piker parece ser esse. Elas são investigadas por possível violação de sanções dos Estados Unidos ao enviar bens para Cuba ou financiar e coordenar isso. Brinque com fogo para ver o que acontece. Piker e Code Pink são alvos de investigação do Departamento do Tesouro no Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros e receberam intimações administrativas. Piker e as esquerdistas que visitaram Cuba tinham fama de se hospedar em hotéis de luxo com segurança e eletricidade, enquanto os moradores sofrem ao redor. Ok, foram para Cuba, essas imbecis. Então isso é Cuba e não há eletricidade em lugar nenhum, porque não tem petróleo, não tem energia. E é assim que parece. Só para esclarecer, não é a Hassan, e sim alguém relatando a verdade sobre Cuba. Exceto aquele hotel, porque é um hotel 5 estrelas. É isso. Todos os outros estão no escuro. Anos 1950, motoristas de táxi e carona como este aguardam em longas filas por gasolina, se a encontrarem. Centenas aguardaram a noite inteira aqui por só 5 galões de gasolina. E desde então... Essa é a história do que ocorre em Cuba. Agora, vamos ver Hazan um instante. Sem conexão nenhuma. Não faço ideia do que está acontecendo. Ontem à noite, por exemplo, terminamos a transmissão e eu fui me encontrar com o pessoal da Internacional Progressista. Conheci Jeremy Corbyn. Foi fantástico. E eu passei um tempo com o pessoal do NECAB. Saímos e bebemos em um estabelecimento local. E a gente tem vivido, estamos vivendo a vida louca. Sinceramente, a gente só tem vivido a vida, curtindo bastante. Tá bom. Precisamos ouvir mais sobre isso. Mas antes, uma palavra dos patrocinadores. Você deve ter visto as manchetes sobre o surto de hantavírus no Cruzeiro, lembrando-nos do que aprendemos com a pandemia. Quando surge um novo vírus, o sistema de saúde se sobrecarrega rápido, por isso é melhor não depender dele. E é por isso que eu recomendo ter o kit de emergência para contágio da empresa de bem-estar já em casa, antes de você precisar dele. Peça online agora, pois inclui medicamentos prescritos por um médico e até nebulizador para sintomas respiratórios, que espero que você nunca tenha.
Em vez de correr atrás quando o próximo surto acontecer, você já terá os medicamentos essenciais e os equipamentos respiratórios à mão para usar imediatamente. Acesse TWC Health/TWC Health MeiraK e use o código MeiraMeiraK para economizar até $33 e ainda ganhar frete grátis. Kit só para residentes dos Estados Unidos, vamos nos manter saudáveis. Podemos falar sobre o fato de que Hazan Piker literalmente vai para Cuba tentar divulgar a propaganda do regime enquanto as pessoas estão morrendo lá, sem eletricidade, sem comida. Mesmo assim, esse cara vai ganhar milhões de dólares porque o regime considera isso inteligente. E, aliás, obviamente eu não sei diretamente se ele foi pago pelo regime, mas se o governo pudesse intimá-lo, então é muito provável que eles tenham algum tipo de evidência sobre o caso. O que esse cara estava fazendo em Cuba? Sabemos o que houve com Nick Shirley ao tentar filmar em Cuba. Ele teve problemas. Como esse cara conseguiu ir e voltar? Porque ele é marxista. Ele é marxista e está lá espalhando propaganda, o que é perigoso e contra os valores americanos. Simples, fácil, nada muito complicado de entender. E, sabe, basicamente jogando dinheiro para as pessoas na esperança de que cada um tenha um pouco de alívio econômico. Cubano que encontramos. Robert Mueller e o Estado de Direito, certo? Hazan Piker admite que, durante uma viagem humanitária em Cuba, ele e seus camaradas estavam vivendo lá. Vita La vida. louca, o que não é exatamente... Ao pensar em Cuba, lembro de Pico Piker, que diz ajudar cubanos, mas lucra milhares de dólares transmitindo de um hotel 5 estrelas, faz entrevistas para seu canal no YouTube e passeia por Havana com Knicap, bebendo em bares e dando dinheiro a locais. Até agora, não parece que Pico Piker faça muito trabalho socialista. Ele parece apenas redistribuir o dinheiro que ganhou com o capitalismo. Ao buscar Hazan Piker no YouTube, o primeiro resultado é Eu fui para Cuba. Isso foi o que eu vi, um mini documentário. Você pode assistir se estiver muito entediada. 500 mil pessoas assistiram. 500 mil pessoas realmente entediadas. E isso é lamentável. Lamentável, mas de certo modo, uma sorte para nós, pois esse homem provou a todos que não só se diz marxista, mas realmente é e representa perigo aos Estados Unidos. Por isso, ele está sendo intimado, o que me deixa muito feliz. Lembre-se, é esse o tipo de coisa que esse jovem promove para seus seguidores. Engels escreveu sobre o conceito de assassinato social. E Brian Thompson, como CEO da United Healthcare, estava cometendo assassinato social em larga escala. As formas sistematizadas de violência, a violência estrutural da pobreza, o sistema de saúde com fins lucrativos e com acesso condicionado a pagamento neste país. E as consequências disso são enormes quantidades de dor, enormes quantidades de violência, enormes quantidades de mortes. E essa foi uma história fascinante para mim, porque os americanos são muito draconianos em relação ao crime e à punição. Eles veem essa questão de forma bem maniqueísta. E ainda assim, por causa da dor generalizada que o sistema de saúde privado havia criado para o americano médio, eu vi tantas pessoas entenderem por que essa morte havia acontecido. Ele diz que as pessoas entendem porque o assassinato de alguém do Medicare faria sentido. Não era Medicare, certo? O assassinato do CEO da United Healthcare, Brian Thompson, se explica por esse sistema opressor que prejudicou as pessoas. A ironia é que se você olhar para o sistema comunista, o sistema de saúde provavelmente não é tão bom. Muitos milhões morreram, mas é isso que eles defendem. Faz sentido. Assassinatos fazem sentido. E, aliás, se a gente for ver a quantidade de assassinatos políticos que esse cara apoiou, sério, você realmente ficaria chocada. Você ficaria chocada, tá? Além do fato de que ele já apoiou a violência política várias vezes. Vamos assistir a isso. Eu acho que esse é só um cara que é genuíno nas ações dele e talvez, sabe, um pouco perturbado da cabeça. Ouvi que ele fez bullying com Drew Pavlov até ele sair do Twitter, independentemente do passado dele. Trecho confuso. Ok, aqui está ele. Fraude no Medicaid, você mataria Rick Scott. Ok. Se você se importasse com fraude no Medicaid, você mataria Rick Scott.
Ok, escuta essa. Scott, não Spot. Estou cansado disso. Esquerdistas, liberais, vocês precisam mostrar as tripas dos seus oponentes ali, certo? Enfim, esses são os dois tipos de homem que você tem. Ele está lá dizendo para você matar essa pessoa. Ele entende por que essa pessoa foi morta. Você deveria ir atrás desse conservador. Isso, aquilo outro. Temos vídeos piores. Quero dizer, nós já analisamos eles neste canal. Você pode conferir alguns dos nossos vídeos sobre Razan Picker. Esse cara é um ser humano terrível e violento, com ideologias extremamente perigosas. Agora, finalmente, o governo pode realmente pegá-lo por algo. Eu esperava por esse dia e torço para que acabe com mais que uma intimação. Talvez até uma prisão, pois esse cara não deveria estar em transmissões ao vivo nem manipulando jovens com suas ideias malucas. Sou a favor da liberdade de expressão, mas vamos torcer para que ele vá longe demais a ponto de poder ser preso. Obrigada pela atenção a esse assunto.